Bom dia a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo a partir do capítulo 6. Esse capítulo ele vai tratar do tempo e do clima. E antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês peguem o caderno de ciências e que a gente faça como na sala de aula. A gente coloque o cabeçalho completo, com a data e escreva o tema a ser estudado, o tempo e o clima, para que a gente organize as nossas ideias também no caderno. Nesse capítulo, nesse primeiro momento de estudo, nós vamos abordar tudo que está nas páginas 146 a 156 do nosso livro didático. E nesse capítulo 6, que fala sobre o tempo e o clima, nós vamos trabalhar as seguintes habilidades do BNCC. Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra e identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Vamos procurar também responder as seguintes indagações. Por que a previsão do tempo é importante? Como é possível prever o tempo? De que são formadas as nuvens e que fatores influenciam o clima de um lugar? E aí a gente vai começar tentando diferenciar os conceitos de tempo e clima. Quando a gente fala, o tempo hoje está chuvoso ou o clima está muito quente. O que diferencia esses dois conceitos? Bom, quando a gente fala de tempo, nós estamos falando de condições atmosféricas em determinado lugar por um curto período de tempo. Então, são dias ou, no máximo, poucas semanas, até mesmo algumas horas. Então, o tempo trata das condições atmosféricas, se está calor ou quente, chuvoso ou seco, úmido demais ou não, por algumas horas ou poucos dias. E quem trata desse estudo é uma área da ciência chamada meteorologia. Já o clima se refere ao conjunto de diferentes estados do tempo em determinado local, obtidos por um período de cerca de 30 anos. E a área da ciência que estuda o clima é denominada climatologia. Então, quando eu falo de tempo, eu me refiro a um espaço curto de tempo, de algumas horas, dias ou poucas semanas, 1 ou 2 semanas no máximo. E quando eu me refiro ao clima, eu estou me referindo ao estado do tempo, ao conjunto de diferentes estados do tempo, num tempo longo de estudo, de cerca de 30 anos. Então, quando eu estou falando de um clima de um lugar, eu posso falar de padrões de comportamento do tempo nesse lugar durante um longo período. Tá? Então, quando eu falo do clima, eu posso falar se em determinadas épocas do ano, uma região, por exemplo, do nosso país costuma ser chuvosa ou seca, porque eu tenho aquele padrão de estudo estabelecido ao longo de 30 anos. Então, o tempo se refere às condições atmosféricas num período curto e o clima se refere a um período longo de observação, de cerca de 30 anos. No tempo, quando eu me refiro a tempo, eu tenho como ciência a meteorologia, que estuda essa previsão nesse período curto, e quando eu falo de clima, que é esse estudo num período longo de cerca de 30 anos, eu tenho como área da ciência envolvida a climatologia. E como você faz para prever o tempo? Hoje em dia nós temos muito recurso, muitos recursos para isso. Nós temos aplicativos, nós temos os meios de comunicação, televisão, do próprio celular, nós conseguimos ver aí a previsão do tempo, a temperatura, se o tempo estará chuvoso ou não. Então, nós temos muitos recursos para que a gente possa ter essa previsão do tempo. Lembrando que o tempo é uma previsão num espaço curto, de algumas horas, dias ou poucas semanas. Se essa previsão ela for muito longa, ela passa a ser falha e não muito confiável. Bom, a gente vai começar agora a falar especificamente da meteorologia. Vamos pensar no significado dessa palavra para que a gente entenda o que a meteorologia faz. A meteorologia vem do grego
onde meteoros significa elevado no ar e logos, né, logia, significa estudo, vocês já sabem disso. Portanto, a meteorologia, ela estuda a atmosfera terrestre, seria o estudo de tudo que está elevado no ar, ou seja, dos gases que estão no ar, da temperatura que está ali presente no ar e como essas transformações ocorrem, determinando então o clima no nosso planeta. Vamos falar um pouquinho agora sobre as nuvens. Você costuma observar as nuvens no céu? Se eu te perguntasse agora, do que você acha que as nuvens são formadas? Muitas pessoas iriam falar que as nuvens são formadas por vapor de água, por água no estado gasoso. No entanto, as nuvens são formadas por gotículas de água em estado líquido. Pequenas gotículas, microgotículas no estado líquido, né? E também por cristais de gelo em suspensão na atmosfera. Nós podemos ter também pólen e resíduos industriais formando as nuvens. Vocês sabiam que boa parte da Terra é coberta por nuvens, cerca de 50% do nosso planeta, e que isso é super importante para determinar a quantidade de radiação do Sol que penetra no planeta Terra. Então, as nuvens também constituem um fator de proteção contra a radiação solar. Só que a gente não consegue falar sobre as nuvens e sobre a sua formação, já que elas são compostas por gotículas de água, sem relembrar o ciclo da água. Então, como nos mostra a figura no slide, nós temos o ciclo curto e o ciclo longo. No ciclo curto, a água ela sai da superfície da Terra através da evaporação, e aí, como a água no estado gasoso é muito leve, né? Ela sobe e fica nas porções mais altas da atmosfera. Com isso, há um decaimento da temperatura e essa água no estado de vapor ela se condensa, se torna líquida, forma as nuvens e quando essas gotículas elas ficam muito pesadas, a água cai sob a forma de chuva. Isso no ciclo curto, onde a água sai da natureza. No ciclo longo, a água, além de sair da natureza, também sai do corpo dos seres vivos. Então, nós temos processos vitais, como a respiração, como a transpiração e como a própria decomposição da matéria, né, que fazem com que a água ela entre no corpo dos seres vivos através da sua ingestão ou através da absorção das raízes das plantas, também através de processos vitais, e saia do corpo desses seres vivos através desses processos que eu acabei de falar. Com isso, toda a água da superfície, aqui está na natureza e aqui está no corpo dos seres vivos, é devolvida para a natureza, sobe para as camadas mais altas da atmosfera. Com isso, ela tem contato com uma temperatura menor, então ela muda o seu estado físico de vapor para líquido através do processo chamado condensação e cai sob a forma de chuva. Então, é através desse processo do ciclo da água, da sua evaporação e dessa mudança de temperatura que faz com que a água no estado de vapor se torne líquida, que ela comece então a formar as nuvens ali na atmosfera. Portanto, as nuvens são formadas por gotículas de água em estado líquido e não por água no estado de vapor. Vocês têm ideia de que as nuvens elas podem ser classificadas de acordo com a sua altitude e com a sua espessura? Quando a gente olha para o céu e a gente vê uma nuvem escura, densa, a gente logo fala o quê? Eu acho que vai chover em breve, não é isso? Por quê? Por que as nuvens ficam densas e escuras? Na verdade, essa coloração escura vem da proximidade das gotículas de água. Essas microgotículas que formam as nuvens, em determinado momento, elas começam a se aproximar demais, elas acabam se misturando e com isso essa gotícula ela fica muito pesada, né? Fica mais densa e aí a chuva acaba caindo. E a nuvem ela fica mais escura porque essa proximidade das gotículas impede a passagem da luz solar. Então, como eu falei, de acordo com a altitude, né, e com a densidade da nuvem, ela pode ser classificada em alguns tipos. Vamos ver que tipos são esses, né? Observando a imagem, nós temos o primeiro tipo chamado cirrus, que vem do latim, significa mecha de cabelo.
Então, são nuvens mais isoladas, em filamentos, mais espaçadas, né? Nós temos também as nuvens chamadas de estratos, classificadas como estratos. É uma palavra também de origem latina que significa estendido, cobertura. Então, essas nuvens já formam grandes camadas espessas que tornam o dia mais nublado, mais fosco. As nuvens mais densas, chamadas cúmulos, né? Essa palavra também tem origem latina e significa pilha. São nuvens isoladas, nuvens densas, com contornos mais definidos, e geralmente a sua parte superior é branca, como mostra a imagem, e a parte inferior, a base, é mais escura. Temos uma nuvem muito densa, muito volumosa, chamada cumulonimbus, com grande desenvolvimento vertical, então ela é grande, ela é alta e costuma provocar chuvas fortes, trovoadas, relâmpagos e podem provocar também granizo. Já as nuvens nimbus, que vem do latim e significa portador de chuva, são nuvens baixas e extensas, têm aspecto cinza escuro, né? São aquelas nuvens muito escuras, não permitindo que se veja o sol através delas. E a presença de nimbos no céu é uma indicação forte de chuva à frente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de massa de ar. Ao ouvir a previsão do tempo na TV, você já ouviu falar nos termos massa de ar, frente fria e frente quente? Sabe o que esses termos significam? Bom, massa de ar é um imenso volume de ar atmosférico com condição de umidade, pressão e temperatura específica. E aí, quando a gente tem o encontro de duas massas de ar com características de temperatura, umidade e pressão diferentes, formam-se então as frentes de ar, que podem ser frias ou quentes. Então, o que é uma frente fria ou uma frente quente de ar? Na verdade, é uma região de contato entre duas massas de ar. E aí, a gente tem uma frente quente quando o ar quente ele se interpõe, né? Ele vem em direção ao ar frio, como nos mostra a imagem aí. Observa a imagem do slide. Então, a gente tem o ar quente se sobrepondo sobre o ar frio e a gente tem, então, uma frente quente. Essa frente quente, esse encontro dessas duas massas de ar, ela pode causar ventos fracos e chuvas também fracas. Agora, a gente também pode ter uma frente fria, que é quando o ar frio ele vem em direção ao ar quente, né? E aí ele empurra esse ar quente para cima e esse encontro dessas duas massas de ar, formando essa frente fria, ela pode causar chuvas muito fortes e ventos também muito fortes. Bom, a umidade do ar tem um relacionamento muito estreito com a quantidade de chuva que cai na atmosfera. E o que seria umidade do ar? A umidade do ar é a quantidade de vapor de água na atmosfera. E umidade relativa de ar? É a quantidade de vapor de água em uma porção da atmosfera e a relação, né, entre essa quantidade com a quantidade máxima de vapor que essa mesma porção pode suportar. Quando essa quantidade de vapor que essa mesma porção pode suportar, ela fica muito grande, a água se condensa e cai na forma de chuva. Então, quanto maior é a umidade relativa do ar, maior é a probabilidade de chuva. Por isso que esse parâmetro de estudo, de análise da atmosfera, é muito importante para determinar se nós temos ou não chuva próxima. E aí, existe um instrumento chamado higrômetro, que nos mostra aí o slide, e que ele vai medir a quantidade de umidade presente no ar atmosférico. Nós podemos ter o higrômetro, termohigrômetro, que analógico e digital. Esse instrumento, ele vai então nos dizer a umidade relativa do ar e também a temperatura, termohigrômetro, né? No termohigrômetro digital, nós podemos ver aí um exemplo, que a umidade está próxima a 49% e a temperatura é de 23,6 graus Celsius.
Agora, nós temos também um instrumento muito útil, utilizado aí na meteorologia, que é o pluviômetro. O pluviômetro, ele serve para analisar a quantidade de chuva que cai em determinada região, num determinado período. Então, por exemplo, se uma pessoa que está falando sobre a previsão do tempo diz que naquele determinado dia caiu 5 milímetros de chuva, ela quis dizer que se essa chuva ela fosse recolhida numa caixa aberta de 1 metro quadrado, a altura do líquido seria de 5 milímetros. Bom, será que tem alguma relação entre pressão atmosférica e temperatura? O que é pressão atmosférica? Esse conceito vocês já conhecem, né? Vocês estudaram lá no 6º ano. Mas vamos fazer uma revisão aqui, tá? Pressão atmosférica é o peso que uma coluna de ar exerce sobre determinado corpo em determinado período. Nós temos na atmosfera camadas, né? Essas camadas são compostas por gases e esses gases têm peso. E esse peso, ele exerce influência sobre todos os corpos que existem na Terra. Então, isso é a pressão atmosférica, né? É o peso exercido por uma coluna de ar sobre um corpo, tá? Em determinado período, em determinado local. Nós temos como instrumento para determinar a pressão atmosférica de determinada região o barômetro, que é esse instrumento que o slide está aí mostrando para vocês. Observem bem. E aí um outro conceito, né, que nós não podemos esquecer, nós precisamos relembrar, é que a altitude ela também estará diretamente relacionada com a pressão atmosférica. Quanto mais alto, quanto maior é a altitude, menor é a pressão. Por quê? Se vocês observarem aí na imagem, no slide, né, nós temos um menino numa altitude aí maior, localizado num local de maior altitude, e vocês podem perceber que nesse local a coluna de ar é menor. Por isso, ela está exercendo um peso menor e, portanto, em locais mais altos, nós temos uma pressão atmosférica menor. Já no nível do mar, né, nós temos uma outra imagem aí de uma outra pessoa a nível do mar, e nós podemos perceber na imagem que a coluna de ar nessa região ela é muito maior, portanto, o peso exercido sobre o corpo dessa pessoa também é muito maior. E aí, a pressão atmosférica, então, em locais mais baixos, é maior também. E qual é a relação entre a pressão atmosférica e a temperatura? Em locais onde a pressão atmosférica é baixa, isso significa que o ar está muito úmido, portanto, nós temos a probabilidade alta de chuva, como nós vimos aí nos slides anteriores, quando a umidade está alta, a probabilidade de chover é muito maior e se consegue fazer essa previsão, o que é muito importante, porque nós sabemos que em determinadas regiões, chuvas fortes podem causar alagamentos, desabamentos, né? E a população, assim como áreas comerciais e de transporte, precisam dessas informações. Já em locais onde a pressão atmosférica ela é alta, isso significa dizer que o ar está muito seco e que nós teremos céu claro e sem chuva, sem preocupações nesse sentido, o que também é importante, porque nós podemos prever períodos de seca e outros problemas que podem surgir com relação a isso. Bom, meus amores, estamos finalizando essa videoaula e para a gente fechar com chave de ouro, eu preciso que vocês peguem o caderno, que vocês realizem as seguintes tarefas. Em primeiro lugar, as tarefas do livro, da página 173, vocês farão no caderno como a gente faz na sala de aula, apenas com as respostas dos números 1, 2 e 3 dessa página. Além disso, vocês vão copiar toda essa questão extra que está no slide, vão marcar a opção correta e nós vamos debater sobre essas questões e fazer a correção em aulas posteriores. A gente se vê.